tarde, hein? Já estou no ar. Muito boa tarde a todos. Né? Um prazer imenso estar aqui nessa possibilidade, né, de discutir um pouco de Enem com vocês, algumas questões, né, mostrar algumas situações que são recorrentes nesse exame. Eu sou o professor Ayrton, né? Estou aí na praça há mais de 40 anos, né, falando de língua portuguesa, falando de texto e tudo mais. Tá? Direto ao ponto, então, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, né, o primeiro conceito que nós temos que ter em mente hoje, para que a gente possa partir em busca de caminhos, de possibilidades, é como se apresenta a língua portuguesa hoje, como que ela é encarada. Então nós tínhamos, por exemplo, norma culta padrão. Aí acreditava que todo mundo tinha que falar daquela forma, tinha que escrever daquela forma e tudo mais. Isso era considerado o correto em língua portuguesa. Então, o coloquialismo, o falar do povo, as gírias, né? De repente até a linguagem técnica em algumas situações era considerada uma norma menor, porque fugia daquela padrão, portanto era considerado errado. Hoje, já há coisa de umas quase 2 décadas, né, os estudiosos, os linguistas, eles trafegam numa outra direção. Tá? E entendem, em razão desse mecanismo vivo que é a língua portuguesa, né, e as línguas em geral, né, raríssimas línguas já morreram, o latim é um exemplo. Né? Então, as línguas vivas, elas se modificam. Isso é um processo natural. Né? Novas palavras vão sendo incorporadas, novas possibilidades de estruturar, né? De dizer essas palavras, de construir frases, textos, etc. E tal. Então, tudo isso vai sendo modificado, né? Vai sendo, vamos dizer assim, um processo evolutivo natural. Portanto, hoje eu gostaria que vocês ficassem com esse conceito, que nós temos uma norma culta padrão, tá? E nós temos várias variantes coloquiais e tudo mais. Em razão disso, nós vamos deixar de lado, né, esse conceito de certo e errado, para que vocês, então, né, enfrentem os textos com os quais vocês vão se deparar por aí. Subitamente vocês podem ser instados a fazer um tipo de julgamento. Isso está de acordo com a norma padrão? Não está de acordo com a norma padrão. Tá? Então, aquele conceito de certo e errado, isso é certo, isso é errado, deixem de lado. Tenham em mente. Se eu digo, por exemplo, nós vai no cinema, eu não vou dizer que isso esteja errado. Eu vou dizer que esteja em desacordo com a norma culta padrão, né? Norma dos clássicos, etc. Tá? Ainda há pouco eu citei um outro exemplo, né, que às vezes o correto, do ponto de vista gramatical, não diz absolutamente nada. Eu vou colocar aqui para vocês uma frase de um pensador norte-americano, Noam Chomsky. Ele é professor do MIT, ele é linguista, né? E ele produziu uma frase para um artigo dele, que depois se torna livro. Ela diz mais ou menos o seguinte, olha, incolores, ideias verdes dormem furiosamente. Então, veja bem, de acordo com a gramática tradicional, se vocês forem analisar isso aqui, olha que beleza, eu tenho incolores, ideias verdes, sujeito. Dormem furiosamente, predicado verbal. Né? Mas olha aqui, tudo correto, concordância, incolores, concorda com o substantivo ideias, verdes concorda com o substantivo ideias, né? O verbo dormir, terceira pessoa do plural, a concordância básica com o sujeito. Né? Mas, do ponto de vista do sentido, isso aqui não diz absolutamente nada. E, no entanto, se eu disser, nós vai no cinema, foge ao que é padrão, a norma culta padrão,
né? E diz muita coisa, é capaz de transmitir uma mensagem. Então, lembrem-se, nós estamos aqui refletindo sobre a língua portuguesa com a sua possibilidade de comunicação. E essa possibilidade, ela pode estar de acordo com a norma culta padrão ou não. Então, é o primeiro passo. Ok? Diante disso, nós propusemos algumas questões. Eu vou começar a trabalhar essas questões com vocês. Naturalmente, os comentários que forem surgindo, né, a gente amplia a partir dessas questões, tá? E vamos buscar o máximo, né, trazer o máximo de elementos para que vocês estejam devidamente preparados, né, para um bom desempenho. Então, a primeira questão que vocês têm aí com vocês, eu acredito que a nossa equipe técnica, né, deve ter linkado esse material com vocês, né? Então, vamos lá. Diz aí, vou-me embora para Passárgada. É o título de um poema clássico do Manuel Bandeira, né? O professor Gustavo me antecedeu aqui, deve ter, de repente, até citado Manuel Bandeira, né? Só que aqui não está o poema em si, mas nós temos uma reflexão sobre ele. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando eu tinha os meus 16 anos e foi um autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa Campo dos Persas ou Tesouro dos Persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de L'Invitation au Voyage, Convite à Viagem, né, de Baudelaire, poeta francês, para quem não conhece. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio: vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema, porque vejo nele um esforço toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Muito bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos um texto refletindo sobre um texto. Se eu digo para vocês, né, vamos falar do dicionário, né, que é um exemplo clássico. O dicionário são palavras refletindo sobre palavras, esclarecendo palavras. Consequentemente, isso aqui nos leva à questão das funções da linguagem. Então, a linguagem tem determinadas funções, determinadas finalidades, né? Ela se apresenta de determinadas maneiras, dependendo da finalidade que ela tem em si. Tá? Muito bem. As funções da linguagem, lembrando rapidamente, eu tenho a função referencial, por exemplo, a notícia, para você informar alguma coisa, né? Então, função referencial. Não há presença de metáforas, não há essa preocupação estética, há as palavras mais bonitas, né? Não há essa preocupação. A preocupação que se tem é informar uma ocorrência, né? Se você tem, por exemplo, uma receita de bolo, né? Você não tem que ter preocupação com metáforas. Você tem que informar os ingredientes e o modo de preparo, senão sai tudo atrapalhado, né? Já pensou se você começar a refletir sobre o destino da batata, né? O que vai virar isso? Ok? Então, essa é a função referencial. Lembrem-se, é um texto informativo. Ela também é chamada de, né, uma função informativa, meramente. Referencial informativo. Tá? Você tem a função emotiva. Aquele texto, né, quando você redige alguma coisa, com a intenção de emocionar alguém. Né? Ah, os seus olhos são a luz que me conduzem, né, por campos obscuros, escuros,
por campos desertos, tá? Daí vai. Nós temos a função fática, eu acho muito interessante essa função, porque eu sempre digo, né? Tem certas pessoas que você telefona para elas, né? E você fala, ela não diz absolutamente nada do outro lado. Você pensa que a pessoa já morreu lá do outro lado, né? Pode até ter acontecido isso, né? A pessoa ter morrido mesmo, mas de qualquer maneira, a função fática é aquela, são aqueles elementos mínimos, né? Que pode ser uma palavra, uma interjeição, que seja, para você testar o canal, verificar. Ah, está acontecendo. Então, alô, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Pois não, exatamente isso. Tal, estou aqui. Então, essa é a função fática, né? Nós temos a função poética, que é a linguagem, as palavras sendo utilizadas com uma finalidade estética para provocar beleza. Então, essa é a função poética. Temos a função conativa ou apelativa. Não confunda, é conativa, não é conotativa. Conotativa, né? Você tem denotação e conotação, denotativo e conotativa. É conativa ou apelativa. Basicamente, é aquela linguagem utilizada pelos publicitários na construção, né, de seus textos que vão apelar para o consumo, etc. Ok? E, por fim, que inclusive é a nossa resposta aqui, a função metalinguística, metalinguagem. Eu acredito que vocês já ouviram essa palavra aí inúmeras vezes ao longo da sua vida acadêmica, né? Então, o que é metalinguagem? É quando você utiliza o código para falar do próprio código. Então, veja bem, o que eu tenho aqui? Um texto falando de um texto. Então, isso é a função metalinguística. Ok? Citei ainda há pouco também um filme, né, de um autor francês, Truffaut, A Noite Americana. Esse filme é um filme do filme. Nós temos aqui Gianfrancesco Guarnieri. Eu acredito que vocês, por serem extremamente jovens, né, creio eu, suponho eu, não devem se lembrar do Gianfrancesco, um dramaturgo muito importante que nós tivemos aqui. Ele fez uma peça que também é uma peça sobre a construção de uma peça, de um processo de representação. Então, também metalinguagem. O dicionário, que eu já citei, é o maior exemplo de metalinguagem que existe, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Lutar com palavras é luta vã. Isso é metalinguagem, né? Ele está usando um poema para falar sobre a arte de escrever um poema. Ok? Mário Quintana também faz isso. Tem alguns exemplos de metapoemas. Poemas refletindo sobre o poema. Então, vamos à nossa questão aqui, né? Então, os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nós acabamos de dar uma pensada. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. Portanto, letra C. Então, está aí a resposta, letra C. 2. Então, vejamos. Moçada, eu sou muito rebelde em relação a isso, então se eu pular algum aqui, alterar a numeração, não se preocupem, tá? No fim, a gente chega à conclusão de todos. 2. O ouro do século XXI, Cério, Gadolínio, Lutécio, Promécio, Iérbio, Sumário, Térbio e Disprósio, Olmio, Túlio e Térbio. Eu confesso que até eu fiquei assustado quando vi isso aqui. Consequentemente, vocês devem estar familiarizados aí, né? Sobretudo o professor Cláudio, né? Na química. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praseodímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, entre aspas, fique bem claro, né, esse processo,
Elementos do futuro, ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Brevemente, a questão das aspas. Né? Quando é que nós usamos aspas? Às vezes você tem um termo estrangeiro. Né? Às vezes você tem uma segunda intenção com aquela palavra, o que não é recomendado na sua redação aí, tá? Porque às vezes você tem a melhor das intenções, quer fazer uso dessa intenção numa palavra, mas será que o examinador vai captar exatamente aquilo que você quis dizer com essas aspas? Então use aspas, né? Título de obra, se você está digitando, é itálico, mas quando você está manuscrito, entre aspas, termos estrangeiros, né? Mas aqui é utilizado com outro propósito. Né? Então, às vezes, nós usamos aspas para destacar alguma coisa, valorizar alguma coisa. E é exatamente isso que ele faz aqui. As aspas sinalizam expressões metafóricas, né? Empregadas intencionalmente pelo autor do texto para não imprimir um tom irônico, eu já elimino a letra A, nem incorporar citações também entre aspas, citações literais, certo? Então, Shakespeare disse, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. Então, entre aspas, porque é uma citação textual. Mas se eu digo o que ele disse com outras palavras, não há necessidade das aspas, evidentemente, né? Não temos citações aqui de especialistas. Se atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem, exatamente essa é a nossa resposta. Aí, esclarecer termos científicos, não esclarece. Marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem, também não. Tá? Ficou bem claro, uma questão bem tranquila. Lembrando a vocês que as questões Enem, às vezes, elas podem ter mais de uma resposta. Só que uma delas será mais completa, abrangerá mais aquilo que se pretende. 3, nós temos aí Caetano Veloso, né? Eu confesso que eu fiquei até bem sensibilizado com essa questão em razão da perda, né, da Gal Costa. Tá? Realmente uma grande perda para a música popular brasileira. Não é propriamente da geração de vocês, mas uma das grandes cantoras, talvez uma das maiores cantoras que nós tivemos, né? Então, Caetano Veloso compôs muitos dos sucessos dela, né? Caetano Veloso, um mestre da língua portuguesa, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou, em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. 2 esclarecimentos aqui para vocês, tá? Cultura ampla, de repente pode até parecer cultura inútil, mas eu acho necessário. Brigitte Bardot, uma grande atriz francesa da década de 60 do século passado, tá? Ainda viva, já passou dos 80, alguma coisa nesse sentido. E aqui ele fala em cardinales bonitas. Uma atriz italiana chamada Cláudia Cardinale também, é contemporânea da Brigitte Bardot, lindíssima, né? Então aqui ele faz referência. Né? Caetano Veloso está chegando aos 80, ou já chegou aos 80, se não me engano. Então ele tem todo esse referencial aqui. Né? Vejamos. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são, olha, ele é narrativo e descritivo, tá? Na letra A, eu tenho descritivo e argumentativo. O argumentativo já cai por terra. O argumentativo é que vocês usam aí nas suas dissertações, né? Na letra B, aparece o dissertativo novamente, argumentativo. Na letra C,
aparece aí expositivo até que daria mais ou menos, mas esse injuntivo, né, o que é um texto injuntivo? É um texto de instruções, isso aqui não é um texto de instruções, né? Então, os elementos, né, que percorrem tudo aí, ele é narrativo e ele é descritivo. Tá? Nós temos uma sequência, alguém desenvolvendo uma determinada ação, tá? E, naturalmente, isso aí sendo descrito, né, caracterizado e tudo mais. E a letra E injuntivo também já tira por quê. Portanto, letra D. Jovens, caso vocês queiram então, perguntar alguma coisa, discordar de alguma coisa do que eu estou dizendo aqui, fiquem inteiramente à vontade. Tá? Se eu cometo algum desvio daquilo que é a sua crença, né, ou do argumento que você tem, sem problema, fique à vontade. Tá? Eu não sou tão vaidoso assim. Muito bem. Item 4. Não, ainda, só o item 3, né, é bom que vocês conheçam tipologia textual, viu? Saibam o que é uma crônica, né, o que é um conto. Naturalmente, vocês já devem saber o que é uma novela, o que é um romance, né? Essa distinção. O que é uma notícia? Né? A notícia, lá na faculdade, você aprende. Né? Notícia é aquele texto capaz de responder a 5 questões. Né? É que, quem, quando, onde, por quê. Então, se me atende a isso aí, é o texto perfeito, né? O texto jornalístico. Tá? Muito bem. 4. Acho que educar é como catar piolho na cabeça de criança. É preciso ter confiança, perseverança e um certo despojamento. É preciso também conquistar a confiança de quem se quer educar para fazê-lo deitar no colo e ouvir histórias. Muito bem. Logo de cara, nós temos, acho que educar é como, é tal qual. Isso é uma comparação. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, né? O que é a metáfora? A metáfora é uma comparação, em que não aparece um termo comparativo. Eu vou citar, como sempre cito, Fernando Pessoa. Eu acho essa metáfora de uma beleza impressionante. Vou colocá-la aqui para vocês, né? Ele diz o seguinte: meu pensamento é um rio subterrâneo Então, vou colocar em aspas aqui, evidentemente. Isso é do Fernando Pessoa. Então, isso aqui é um exemplo clássico de metáfora, né? O pensamento dele é um rio subterrâneo, equivale às profundezas de um rio, né? Que de repente corre debaixo da montanha. Tá? Isso aqui é uma metáfora. Se eu colocar um como aqui, meu pensamento é como um rio subterrâneo, deixou de ser uma metáfora, passou a ser uma comparação. Na essência é a mesma coisa, né? Mas esse detalhezinho chato aí, tá? Figuras de linguagem. Naturalmente, vocês devem estar bem preparados, mas não se esqueçam do que é uma metáfora, do que é uma metonímia. A metonímia é bem recorrente. Né? São as metonímias, é um pelo outro. Né? Leu Machado de Assis? Não, leu a obra do Machado de Assis. Né? Pão para quem tem fome. Pão equivale a alimento, né? Todo o conjunto de comidas possíveis. Né? Então, as metonímias, estejam atentos a elas. Tá? São importantíssimas. E uma figura, né? Eu percebo também que ela tem uma certa recorrência, que é a sinestesia, que é aquela mistura de sensações. Por exemplo, as cores têm som. Isso é uma sinestesia, muito utilizada pelos poetas lá no simbolismo. Né? Os poetas simbolistas eram musicais e sinestésicos. Né? Então, eles apreciam muito essas figuras, né, que tratam dessas misturas, dessas possibilidades de rearranjos. Tá? Atenção aí. Então, concorrem para a estruturação e para a progressão das ideias no texto os seguintes recursos. É uma comparação, né, um como lá, e uma enumeração. Né? Isso, tal.
Ok? É preciso isso, tal. Muito bem, então resposta letra A, mas nós comentamos hiperonímio e antonímio. Antonímio vocês sabem, são antônimos. Né? Hiperônimo é o amplo, né? Por exemplo, animal é um hiperônimo, ele abarca um campo semântico. Né? Então, hiperonímio é o máximo, tá? De uma situação semântica, de uma situação de significado, de um conjunto de palavras. Certo? A argumentação e citação, acho que é tranquilo, narração e retomada, pontuação, hipérbole, exagero, né? Chorou rios de lágrimas, né? Eu já disse isso 1000 vezes, e por aí vai. Então, o que nós temos? Comparação, em razão do como, está bem claro lá no início, e uma sequência enumerativa, tá? Acho que não há dúvidas, de qualquer maneira, feita à vontade. Número 5, uma questão bem agradável, né? Em Portugal, você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas, desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos, peça para ver os fatos. Paletó é casaco, meias são peúgas, suéter é camisola. Mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. Não é uma delícia? Muito bem. Rui Castro, aí, um grande autor que nós temos. O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e de Portugal quanto, naturalmente, ao vocabulário. Né? Os significados aí não tem nada a ver com derivação, nem com pronúncia, nem com gênero, nem sintaxe. Ao vocabulário, uma questão tranquila, uma daquelas questões que vocês morrem de raiva, porque sabe que todo mundo vai acertar. Tá? Eu acho que não tem segredo essa questão. Tá? Número 6. Nós vamos retomar alguns conceitos aqui. Tá? Vocês vão matar a questão 6 fácil. Tá? Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. E, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacionar a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto, está na cara, né, discorrer sobre o ato de leitura. Né? Ou seja, você está lendo, refletindo sobre a leitura. Então, metalinguagem, metaleitura, fiquem à vontade aí no termo, cabem vários. Tranquilo, tá aí. D. Questão número 7 é uma questão curiosa, né? Porque ele é muito simples. Mas de tão simples que ela é, às vezes as pessoas não dão a devida atenção. Vamos lá. A colocação pronominal é a posição que os pronomes oblíquos, pessoais oblíquos, átomos, ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átomos, me, ti, si, o, etc. Esses pronomes podem assumir 3 posições na oração em relação ao verbo. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido a partículas atrativas, como um pronome relativo. Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, o que acontece quando esse estiver no imperativo, afirmativo, no infinitivo impessoal, regido a preposição a, ou quando o verbo estiver no gerúndio. Mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, aqui, ó, se o verbo está no futuro, tá? Presente ou do pretérito, não faz. Falarei, falaria. Tá? Eu não tiver uma palavra atrativa antes e aparecer um pronome, eu tenho que vir no meio. Não pode ser colocado depois, nem antes. Então, se eu disser lhe falarei tudo, está errado.
né? Ou em desacordo com a norma culta, né? Padrão, a norma padrão. E se eu disser falarei-lhe, mesma coisa, mesma argumentação. Então, falar-lhe. A gente costuma sempre dizer o seguinte, que você deve ter esse conhecimento, não porque você vai utilizar isso aí no seu texto dissertativo, duvido muito, tá? Inclusive para não ficar destoante, né? O texto ele tem que ter um certo equilíbrio, o tipo de vocabulário que você usa, o tipo de construção sintática que você usa, né? Então ele tem que ter esse equilíbrio, senão não é um bom texto. É um texto aí Frankenstein, né? Tá? Cheio de coisas, cheio de emendas, né? E nós tivemos também o nosso queridíssimo presidente Michel Temer, que era, né, foi professor de português, né? Profundo conhecedor de língua portuguesa, usavam as mesóclises. Muito bem. Então, a mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. No entanto, ainda é encontrada em contextos mais formais, quando se observa em. Referia-se a Dona Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor. Essa é uma questão também baba, né? Ninguém vai errar isso aqui. Certo? Não sei se você não tenha passado por uma escola e não sabe o que é próclise, mesóclise e ênclise. Mas em algum momento da sua vida você já ouviu falar isso aqui. Tá? Eu gostaria só de lembrar vocês aqueles pronomes, né? Os demonstrativos e os relativos. Esses dois pronomes merecem um certo destaque. Os pronomes demonstrativos, né, sobretudo no posicionamento da frase, né, se refere a uma citação anterior a uma citação posterior. Então, se ele se refere, por exemplo, pronome de segunda pessoa, é esse. Né? Fui à sua casa. Essa foi a frase que eu disse, etc, etc. Então, ele se refere a um elemento anterior. Esta é a frase que eu lhe direi. Não me abandone. Então, o pronome esse se refere ao elemento anterior, o pronome esse se refere ao elemento anterior e o este a um elemento posterior. Tá? O pronome esse é um pronome anafórico, retoma algo anteriormente dito, e o pronome este é um pronome catafórico, ele se refere ao elemento depois. Tá? Cuidado quando aparecer duas citações. Por exemplo, Machado de Assis e Guimarães Rosa são dois grandes autores. Eu quero me referir ao Machado. Primeiro citado, aquele que escreveu Dom Casmurro. Referindo-me a Guimarães Rosa, este escreveu Sagarana. Então, costuma pegar isso aí também um pouquinho. Beleza? Cuidado com o emprego do relativo cujo, ideia de posse. Este é o autor a cujo livro me refiro. Se tiver uma preposição exigida pelo verbo, a questão da regência, antes, a cujo livro me refiro. Ok? Cujo, ideia de posse. Se eu tiver ideia de posse, eu tenho que usar cujo. Tá? Não tem outra possibilidade. Ou então, reconstrua sua frase de outra forma, se você quiser fugir dessa construção. Tá? Então, tudo isso que eu estou dizendo são pontos de julgamento que você pode ser, né, levado a julgar. Correto? Está de acordo com a norma culta padrão? Não está. Cuidado com o relativo onde. A casa onde moro não é minha. Onde? Lugar concreto. O século em que vivemos é o da tecnologia, não é o século onde vivemos, em que vivemos. Ok? Onde sobra o lugar concreto. Se não é lugar concreto, é outra coisa, em que, no qual, na qual, etc. Vamos em frente. Cores do Brasil. Ganhou nova versão, revista e ampliado, o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Hardy, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Arte Naif do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, segura Hardy. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Hardy.
O organizador do livro explica que a obra não tem pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Arte Knife no Brasil traz 79 autores de várias regiões do Brasil. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre arte naif no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência expositiva, composta por informações sobre a arte naif. Está bem tranquilo, né? Não é argumentativa, nem narrativa, nem descritiva, nem injuntiva. Acho que dá para eliminar aí tranquilo. É expositiva, então ele expõe essas informações aí. Então, letra E. Muito E. Para bagunçar um pouquinho, nós vamos colocar 9 aqui. Meu quadro é maravilhoso, organizadíssimo, como vocês devem ter percebido. Tá? Vamos em frente. 9. Também muito tranquilo, essa questão 9 de assunto que nós discutimos. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem referencial. Qual que é o propósito desse texto? Apenas informar. Tá? Texto científico. Então, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Letra E. 10. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas. 2. O que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, oral e escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. É exatamente o que nós refletimos logo na abertura, né, desse nosso momento aqui, tá? Sobre as possibilidades, né? A língua coloquial, norma padrão, etc. O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se técnico por meio de expressões próprias de texto científico. Não, meramente um texto técnico. Tá? Então, acho que é tranquilo também, né? Não tem uso regional, não é literário, não tem finalidade estética, não é coloquial, né? Tem nada de informal nele, muito menos oral. Então, letra C. 11. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada, e acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. No texto menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação construída apresenta, né? Então ela mostra uma oposição e acrescenta ideias. Né? Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. A oposição. E acrescenta ideias. Além disso, ela acompanha pessoas generosas, etc. etc. Então, letra E. Meus queridos, desta forma, né, encerramos essa nossa breve participação aqui. Particularmente, eu espero ter contribuído de alguma forma, mínimo que seja, de repente, um item, né? Possa ter ficado meio escondido aí, possa ter esclarecido e isso aí possa te ajudar de alguma forma.
Se alguém quiser mandar algum recadinho ou alguma pergunta, estou à disposição. Caso contrário, tá? Encerra-se aqui a minha participação, desejando a vocês uma excelente prova. Tá? Vão tranquilos, vão sossegados, descansados, conscientes, concentrados. O sucesso com certeza virá. Tá bom?